Estava desempregada há quase 3 meses quando vi o anúncio. Precisavam de alguém para cuidar de uma senhora idosa e da casa dela. O pagamento era bom, então nem pensei 2 vezes. No dia seguinte já estava lá, conhecendo Dona Lourdes. Ela era uma senhora magra, de cabelos brancos e olhos azuis muito claros. Passava os dias na cama, mal conseguia se levantar sozinha. O sobrinho que tinha me contratado avisou que ela não tinha muito tempo de vida. A casa era antiga, com móveis escuros e pesados, cheiro de remédio e alfazema no ar. Tinha muitas fotos nas paredes, pessoas que eu não conhecia, provavelmente parentes dela de muito tempo atrás. No começo, Dona Lourdes quase não falava comigo. Só me observava enquanto eu arrumava o quarto ou dava comida na boca dela. Depois de uns dias, começou a me dar ordens bem específicas, como lavar as louças, que horas regar as plantas, que produto usar no piso. E ela ficava tão aflita falando essas coisas que eu fazia tudo certinho, do jeito que ela queria. 1 mês depois de eu começar lá, o sobrinho me ligou avisando que Dona Lourdes tinha falecido durante a noite. Fiquei triste. Já tinha me acostumado com ela. Mas ele pediu que eu continuasse cuidando da casa por mais algumas semanas, até resolverem o que iam fazer com o lugar. Foi aí que as coisas estranhas começaram a acontecer. 3 dias depois do enterro, encontrei um bilhete grudado no espelho do banheiro. Um papel amarelado, escrito com letra tremida. As cortinas precisam ser trocadas toda segunda. Era a letra da Dona Lourdes, tenho certeza. Achei que podia ser algum bilhete antigo que ela tinha deixado e alguém colocou ali. Joguei fora e segui meu dia. No dia seguinte, tinha outro bilhete no mesmo lugar. Você não trocou as cortinas ontem. Senti um arrepio gelado na espinha. Comecei a prestar mais atenção nas coisas ao meu redor. Parecia que a casa estava diferente, como se alguém estivesse mexendo nas coisas quando eu não estava olhando. Uma vez, jurei que ouvi o barulho da bengala da Dona Lourdes no corredor, mas não tinha ninguém. De repente, todas as plantas da varanda amanheceram mortas, secas como se não vissem água há semanas. Mas eu tinha regado no dia anterior. E tinha outro bilhete no espelho. Falei que as plantas precisam de água toda manhã. Comecei a fazer tudo o que os bilhetes mandavam. Se aparecia limpe o forro do armário da cozinha, eu limpava. Se dizia troque as flores do vaso da sala, eu trocava. Tinha medo do que podia acontecer se eu não obedecesse. Um dia, decidi testar. O bilhete pedia para eu fazer chá de erva doce e deixar na mesinha da sala. Ignorei de propósito. Naquela noite, quando estava indo embora, escorreguei na escada e machuquei feio o tornozelo. No dia seguinte, encontrei outro bilhete. Próxima vez vai ser pior. A situação mais assustadora foi quando uma vizinha idosa veio visitar. Ela entrou e começou a falar comigo como se me conhecesse há anos. Em certo momento disse: Dona Lourdes me falou que você está cuidando bem da casa dela. Fiquei gelada. Perguntei quando ela tinha falado com a Dona Lourdes. E a senhora respondeu com naturalidade: Ora, ontem à noite, quando ela veio me visitar como sempre faz. Os bilhetes foram ficando cada vez mais estranhos, me mandando procurar coisas escondidas pela casa. Olhe embaixo da 3ª tábua do quarto, dizia um. Encontrei um terço antigo e santinhos. Abra a gaveta secreta da escrivaninha. Achei cartas de amor amareladas, de alguém que não era o falecido marido dela. Uma madrugada, acordei com o barulho de alguém arrastando os pés pelo corredor. Abri os olhos e vi a Dona Lourdes parada na porta do quarto, me olhando. Fechei os olhos com força, rezando baixinho, e quando olhei de novo, ela tinha sumido. No meu último dia de trabalho, encontrei um bilhete diferente dos outros. Dizia: Obrigada por cuidar da minha casa. Agora preciso que faça uma última coisa. Vá até o jardim e cave ao lado da roseira. Tem uma caixinha enterrada lá. Pegue e leve com você, mas não abra nunca. Fiquei com medo, mas ao mesmo tempo curiosa. Fui até o jardim
e cavei onde o bilhete indicava. Encontrei uma caixinha de madeira escura, com entalhes bonitos. Limpei a terra e coloquei na minha bolsa. Já faz algumas semanas que saí daquela casa. A caixinha está guardada no fundo do meu armário. Às vezes, acordo de madrugada com a sensação de que tem alguém me observando. E em algumas noites, escuto o barulho da bengala da Dona Lourdes batendo no corredor da minha própria casa. Não sei o que tem dentro da caixa. E tenho cada vez mais certeza de que é melhor não descobrir. A respiração no armário. Precisava muito de dinheiro quando aceitei trabalhar como diarista naquela casa. Minha filha estava doente e os remédios eram caros. Uma vizinha me indicou dizendo que os patrões pagavam bem e não eram exigentes. Era uma casa bonita, daquelas antigas reformadas, com piso de madeira que rangia quando a gente pisava. Tinha 3 quartos e o casal dormia na suíte maior. Logo no primeiro dia, a dona da casa me mostrou tudo. Explicou como queria a limpeza e disse que eu ficaria sozinha durante o dia, já que eles trabalhavam fora. No começo, foi tranquilo. Chegava cedo, limpava primeiro os quartos, depois o resto da casa. Gostava de deixar tudo brilhando, sempre fui caprichosa no meu serviço. Foi depois de 2 semanas que comecei a notar algo estranho na suíte do casal. Toda vez que entrava lá, sentia um frio diferente, como se estivesse mais gelado que o resto da casa. E tinha o armário embutido, um móvel enorme de madeira escura que ocupava quase uma parede inteira. Um dia, enquanto tirava o pó dos móveis da suíte, escutei um barulho vindo desse armário. No começo pensei que fosse rato, ou talvez a madeira estalando por causa do tempo. Mas quanto mais prestava atenção, mais percebia que o som era diferente. Era uma respiração pesada, cansada, como de uma pessoa doente ou muito idosa. Fiquei parada, o pano de pó na mão, ouvindo aquilo. Cheguei perto do armário, encostei o ouvido na porta e, de repente, o barulho parou. Abri as portas de uma vez, esperando encontrar qualquer coisa lá dentro, mas só vi as roupas do casal, bem organizadas como sempre. Fechei o armário e voltei a limpar, tentando não pensar mais nisso. Mas poucos minutos depois, a respiração recomeçou. Era como se alguém estivesse escondido lá dentro, observando cada movimento meu. Nas semanas seguintes, a sensação só piorou. Às vezes, quando abria a porta da suíte, tinha a impressão de ver uma sombra se movendo rapidamente para dentro do armário. Sempre pelo canto do olho, nunca conseguia ver direito. E a respiração foi ficando mais alta, mais evidente. Um dia, decidi confrontar aquilo. Estava sozinha na casa, limpando a suíte, quando a respiração começou, mais forte que nunca. Parecia que alguém estava tendo dificuldade para respirar. Juntei coragem, fui até o armário e abri as portas com força. Como sempre, não havia nada além das roupas. Mas quando me virei para continuar a limpeza, a porta do armário fechou sozinha atrás de mim, com um baque forte. Não tinha vento, as janelas estavam fechadas. Saí correndo daquele quarto e fiquei na cozinha, tentando me acalmar. As coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. Objetos mudavam de lugar na suíte. Um dia, o porta-retrato da mesa de cabeceira apareceu virado para a parede. Outro dia, os sapatos do patrão estavam espalhados perto do armário, quando eu tinha certeza de tê-los deixado organizados. Não tinha coragem de falar nada com os patrões. Eles eram muito sérios, muito práticos. Iam pensar que eu estava inventando história ou que não estava fazendo direito o meu trabalho. A situação piorou quando atendi um telefonema na casa. Era uma mulher procurando pela patroa. Quando disse que ela não estava, a mulher suspirou e falou que ligaria outro dia. Perguntei se queria deixar recado e ela disse que era uma conhecida antiga que tinha trabalhado na casa como diarista antes de mim. Acabei contando que agora eu era a diarista e começamos a conversar.
Ela perguntou se eu estava gostando de trabalhar lá e mencionei que a casa era bem cuidada. Hesitei um pouco, mas acabei perguntando se ela já tinha notado algo estranho na suíte do casal. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois, com a voz meio trêmula, ela perguntou: "Você também escuta a respiração no armário, não é?" Meu coração quase parou. Confirmei que sim, e ela me contou que também escutava quando trabalhava lá. Disse que pediu demissão depois de apenas 3 meses, porque não aguentava mais entrar naquele quarto. Ela então me contou algo que me deixou gelada. Uma vez, fazendo uma limpeza pesada, encontrou uma fotografia antiga escondida atrás do armário. Era a foto de um homem que parecia muito doente, deitado numa cama que ficava exatamente onde agora estava o armário. Pela semelhança com o patrão, ela achou que podia ser o pai dele. Não consegui dormir direito naquela noite. No dia seguinte, quando cheguei para trabalhar, a patroa me informou que estavam com problemas financeiros e precisariam me dispensar. No meu último dia, entrei na suíte decidida a enfrentar aquilo. Limpei tudo normalmente, ouvindo a respiração como de costume. Antes de sair, olhei para o armário e falei em voz alta: "Não sei quem é você ou o que quer, mas estou indo embora e não volto mais." No mesmo instante, escutei o barulho mais assustador até então. Não era mais só uma respiração, mas um gemido de dor. As portas do armário começaram a tremer, como se alguém estivesse batendo com força por dentro. Saí correndo dali e nunca mais voltei. Até hoje, quando entro em um lugar com armário embutido, fico atenta a qualquer barulho estranho. E antes de dormir, sempre verifico se as portas do guarda-roupa do meu quarto estão bem fechadas. Sempre gostei de casas barulhentas, com crianças correndo e cachorro latindo. Mas quando surgiu a oportunidade de trabalhar na mansão dos Almeida, o salário era tão bom que não pude recusar. Precisava do dinheiro para o cursinho do meu filho. A mansão ficava numa rua arborizada, dessas com casas enormes e antigas. Quando entrei pela primeira vez, senti um frio na barriga. O lugar era imenso, com piso de mármore na entrada, escadaria de madeira nobre e lustres de cristal no teto. Tinha um cheiro diferente também, meio abafado, como se as janelas ficassem sempre fechadas. Os donos eram um casal de idosos que quase nunca estavam lá. Passavam a maior parte do tempo viajando. Eu ficava sozinha na limpeza, com uma cozinheira que ia apenas 3 vezes por semana. A sala principal era o cômodo mais impressionante. Tinha um pé direito alto, uma lareira grande de pedra e na parede principal um retrato enorme de uma família. Era uma pintura a óleo, dessas antigas, com moldura dourada bem trabalhada. No quadro tinha um homem sério, de barba escura e roupa formal. Uma mulher sentada numa cadeira, usando um vestido preto, e 3 crianças ao redor, 2 meninas e um menino. Ninguém sorria, como era costume nas pinturas antigas. Mas os olhos pareciam vivos. Logo na primeira semana, notei algo estranho com aquele quadro. Toda vez que passava espanador nos móveis da sala, sentia como se estivesse sendo observada. No começo, pensei que era só impressão, que estava nervosa por estar sozinha numa casa tão grande. Mas depois de alguns dias, comecei a perceber outros detalhes inquietantes. Parecia que a posição das pessoas no quadro mudava levemente. Um dia o braço do homem estava mais próximo da mulher, no outro dia, mais afastado. A menina menor às vezes parecia estar mais perto do centro. Comentei com a cozinheira, mais por curiosidade que qualquer outra coisa. Ela deu risada e disse: "É a primeira vez que você trabalha numa casa antiga, né? A gente acaba vendo coisas. É só impressão." Tentei me convencer disso, mas era difícil ignorar aquela sensação constante de estar sendo observada. Às vezes, quando estava de costas para o quadro, escutava um sussurro muito baixo, como se alguém tentasse chamar minha atenção.
Quando me virava, não tinha ninguém. Um dia, a patroa me chamou no escritório antes de sair para mais uma viagem. Queria me dar instruções sobre a limpeza de algumas peças antigas. Durante a conversa, perguntei sobre o retrato da sala, de quem era aquela família. Ela respondeu que eram os antigos donos da casa, de mais de 100 anos atrás. O homem tinha sido um fazendeiro muito rico, casado com uma mulher bem mais jovem. As crianças eram os filhos deles. Perguntei se ela sabia mais sobre eles, e notei que ela ficou um pouco desconfortável. Após hesitar, contou que, segundo as histórias locais, não era uma família feliz. O marido era extremamente controlador e violento. A esposa tinha tentado fugir várias vezes com as crianças, mas ele sempre conseguia trazê-los de volta. Até que um dia, ela e as crianças simplesmente desapareceram. O marido dizia que tinham ido visitar parentes, mas nunca mais voltaram. Esse retrato foi pintado pouco antes do desaparecimento deles, completou a patroa. É a única lembrança que ficou daquela família na casa. Depois disso, fiquei ainda mais desconfortável com o quadro. Cada vez que entrava na sala, sentia um peso no ar, como se a tristeza daquela família estivesse presa ali de alguma forma. Os olhares que me seguiam pareciam agora mais desesperados, principalmente o da mulher. Uma manhã de quinta-feira, entrei na sala para fazer a limpeza como sempre. Estava estranhamente silencioso, nem o barulho dos pássaros no jardim se ouvia. Quando comecei a passar o espanador nos móveis, senti aquela familiar sensação de estar sendo observada, mas muito mais intensa. Relutante, olhei para o quadro. O que vi me deixou paralisada. A expressão da mulher tinha mudado completamente. Não era mais aquele olhar vazio e distante. Ela estava olhando diretamente para mim, os olhos arregalados, e havia algo que nunca tinha visto antes. Um pequeno e torto sorriso no canto dos lábios. Larguei o espanador e saí da sala quase correndo. Passei o resto do dia evitando entrar lá. Quando a cozinheira chegou, pedi que fosse comigo até a sala ver o retrato. Queria ter certeza de que não estava ficando louca. Mas quando entramos, o sorriso não estava mais lá. A expressão da mulher tinha voltado ao normal, séria e distante como sempre. A cozinheira deu de ombros, dizendo que o retrato estava igual a sempre. O tempo passou e eu continuei notando pequenas mudanças no quadro. Um dia, não era só o sorriso da mulher que tinha mudado. A posição da mão dela também estava diferente. Em vez de estar pousada no colo, estava levemente erguida, como se estivesse apontando para a lareira. Intrigada, esperei terminar meu trabalho e, antes de ir embora, fui investigar a lareira. Era antiga e grande, feita de pedra. Olhei dentro e não vi nada especial, só cinzas velhas. Ia desistir quando notei algo estranho no fundo. Um tijolo que parecia estar solto, diferente dos outros. Usando uma pequena pá que ficava ao lado da lareira, cutuquei o tijolo até conseguir movê-lo. Por trás dele havia um pequeno esconderijo e dentro um caderninho de capa de couro já gasto pelo tempo. Era um diário. As páginas estavam amareladas, a tinta desbotada, mas dava para ler. Pertencia à mulher do retrato. Sentei perto da janela da sala e comecei a ler. O diário falava sobre o medo que ela sentia do marido, como ele a maltratava, como ela tentava proteger as crianças. As últimas páginas contavam sobre um plano para fugir. A última entrada dizia apenas: ele descobriu. Deus nos ajude. Fechei o diário com as mãos tremendo. Naquele momento, escutei um barulho vindo da lareira. Quando olhei, vi uma sombra se movendo rapidamente na parede, grande demais para ser um animal pequeno. Guardei o diário de volta no esconderijo e recoloquei o tijolo no lugar. Ao me levantar e olhar para o retrato, quase gritei de susto. O quadro tinha mudado completamente. A mulher agora estava de pé, não mais sentada. As crianças tinham desaparecido da pintura. E o homem
Ele estava atrás dela, com as mãos em volta do pescoço dela, como se estivesse enforcando-a. O mais assustador, o rosto dele não era mais o mesmo. Tinha se transformado no rosto do meu patrão. Saí daquela casa o mais rápido que pude e nunca mais voltei. Inventei uma desculpa qualquer por telefone no dia seguinte. A patroa não insistiu muito, parecia até aliviada. 2 dias depois, vi no jornal que a mansão tinha pegado fogo durante a madrugada. Ninguém se feriu porque os donos estavam viajando como sempre. A casa foi completamente destruída, só sobraram cinzas. Senti um alívio enorme ao ler aquela notícia. Talvez agora aquela família pudesse finalmente descansar em paz. Mas ontem, quando abri a porta do meu apartamento depois do trabalho, havia um envelope no chão. Dentro dele, uma fotografia antiga. Era o retrato daquela família, perfeitamente intacto. E a mulher agora sorria abertamente para mim. Trabalho há quase 1 ano na casa da família Mendes, um casal e 2 filhos adolescentes. A casa é grande, tem 2 andares e fica num condomínio fechado. O trabalho é tranquilo, os patrões me tratam bem e o salário é bom. Até aquele dia, nunca tinha acontecido nada estranho por lá. Era uma terça-feira ensolarada. Os patrões tinham saído para trabalhar e os meninos estavam na escola. Eu aproveitei o sol forte para lavar as roupas de cama e toalhas que estavam acumuladas. Gosto de estender as roupas no varal do quintal dos fundos em dias assim. Elas secam rapidinho e ficam com um cheirinho bom de sol. O quintal da casa é bem grande, com uma área gramada, algumas árvores e um varal comprido perto do muro. Enquanto estendia os lençóis, cantarolava uma música que tinha ouvido no rádio de manhã. Estava distraída, pensando nas coisas que ainda precisava fazer naquele dia. Foi quando tive aquela sensação estranha de estar sendo observada. Sabe quando a gente sente um olhar nas costas? Então, era exatamente isso. No começo tentei ignorar, mas a sensação foi ficando tão forte que não consegui mais. Parei o que estava fazendo e olhei ao redor, procurando. Não havia ninguém no quintal comigo. O muro era alto demais para alguém estar olhando de fora. Foi então que levantei os olhos para a casa e vi. Na janela do 2º andar, no quarto de hóspedes que ficava vazio a maior parte do tempo, tinha alguém me observando. Pelo menos foi o que pensei de primeira. Vi um rosto pálido pressionado contra o vidro, olhando diretamente para mim. Fiquei paralisada por um segundo, pensando quem poderia ser. Não tinha ninguém em casa além de mim. Será que era algum amigo dos meninos que tinha dormido lá e eu não sabia? Ou talvez um parente que chegou de surpresa? "Tem alguém aí?" gritei, acenando para a janela. Não houve resposta, mas o rosto continuou lá, me encarando. Então percebi que havia algo errado com aquele rosto. Estava muito pálido, quase branco como papel. E o sorriso... Meu Deus, aquele sorriso era grande demais. Ia de uma orelha à outra, maior do que qualquer sorriso humano poderia ser. Mas o pior eram os olhos, grandes, escuros e completamente fixos. Não piscavam. Nunca. Só me encaravam com uma intensidade que me deu um frio na espinha. Deixei cair o lençol molhado que segurava e entrei correndo na casa. Tranquei a porta da cozinha atrás de mim, o coração batendo forte. Fiquei alguns minutos parada ali, tentando me acalmar. Talvez fosse só minha imaginação, pensei, ou um reflexo estranho no vidro da janela. Mas eu sabia que tinha visto alguma coisa e precisava descobrir o que era. Subi a escada devagar, tentando não fazer barulho. O corredor do 2º andar parecia mais escuro que o normal, mesmo sendo meio-dia. Parei na frente da porta do quarto de hóspedes, hesitando. E se tivesse alguém lá dentro? Um invasor? Respirei fundo e abri a porta de uma vez. O quarto estava vazio e arrumado, como sempre. A cama feita, as cortinas abertas, a janela fechada. Não havia ninguém ali.
Olhei embaixo da cama, dentro do armário, verifiquei o banheiro. Nada. Fui até a janela e olhei para fora, para o mesmo quintal onde eu estivera minutos atrás. O lençol que deixei cair ainda estava no chão, perto do varal. Tudo parecia normal lá embaixo. Então notei algo no vidro da janela. Uma marca, como se alguém tivesse pressionado o rosto contra ele. A marca mostrava claramente o contorno de um rosto. Testa, nariz, bochechas e aquele sorriso enorme, deformado. Passei a mão no vidro para limpar a marca, mas ela não saiu. Parecia estar do lado de fora da janela. Tentei abrir o vidro para alcançar melhor, mas estava emperrado. Quando forcei um pouco mais, escutei um som como o começo de uma risada bem baixinha, vinda de algum lugar atrás de mim. Me virei rapidamente. O quarto continuava vazio. A risada parou. Voltei a atenção para a janela e a marca tinha desaparecido. O vidro estava limpo, sem nenhum sinal do rosto que vi antes. Decidi que tinha sido só minha imaginação. Talvez o sol forte ou o cansaço. Saí do quarto e fechei a porta, ainda um pouco nervosa, mas me convencendo que não tinha motivo para isso. Voltei para o quintal para terminar de estender as roupas. O dia continuava bonito, e aos poucos fui me acalmando. Acabei o serviço e entrei para fazer o almoço. No fim da tarde, a patroa chegou do trabalho. Enquanto ela tomava café na cozinha, tomei coragem e perguntei: Dona Regina, aquele quarto de hóspedes já foi ocupado por alguém antes de vocês comprarem a casa? Ela me olhou curiosa. Por que a pergunta, Marta? Dei de ombros, tentando parecer casual. Nada não, só curiosidade mesmo. É que às vezes tenho a impressão que tem alguém lá. A patroa ficou séria de repente. Colocou a xícara na mesa e me encarou. Você viu alguma coisa lá? A forma como ela perguntou me deu um frio na barriga. Vi sim, um rosto na janela hoje de manhã, enquanto eu estendia a roupa. Ela ficou pálida. Depois de um momento de silêncio, falou baixinho. Então não foi só comigo. Contou então que, quando eles compraram a casa 2 anos atrás, o corretor falou que uma família morava ali antes. O filho mais velho tinha problemas mentais e ficava quase sempre trancado no quarto de hóspedes. Diziam que ele tinha deformações no rosto e, por isso, raramente saía. Um dia, ele se jogou daquela janela. Às vezes, ela continuou, quando passo pelo corredor, sinto como se tivesse alguém me seguindo. Uma vez, vi um reflexo no espelho do banheiro, um rosto que não era o meu, sorrindo de um jeito estranho. Naquela noite, não consegui dormir direito. Ficava pensando no que a patroa tinha me contado, no rosto que vi na janela. Tentei me convencer que eram só histórias, que casas antigas sempre acumulam lendas assim. Uma semana depois, estava passando roupa na área de serviço quando escutei um barulho de algo caindo no 2º andar. Como estava sozinha na casa, subi para verificar. O barulho tinha vindo do quarto de hóspedes. Quando abri a porta, vi que um quadro tinha caído da parede. Me abaixei para pegar e notei algo escrito na parede, atrás de onde o quadro estava pendurado. Parecia ter sido arranhado direto na tinta. Sorria para mim. Deixei o quadro no chão e saí do quarto, fechando a porta. Naquele dia, terminei meu serviço mais cedo e fui embora antes que anoitecesse. Ainda trabalho na casa dos Mendes. A patroa e eu nunca mais falamos sobre o assunto, como se tivéssemos feito um acordo silencioso de fingir que nada aconteceu. Mas tomei algumas precauções. Nunca entro sozinha no quarto de hóspedes e evito olhar para aquela janela quando estou no quintal. Nunca fui de acreditar em fantasma, nem nada dessas coisas de outro mundo. Sempre achei que era coisa da cabeça das pessoas, ou então mentira mesmo para assustar os outros. Até a noite daquele plantão na casa da família onde eu trabalho. Trabalho como doméstica, numa casa grande, numa dessas ruas arborizadas de bairro antigo.
A família tem 3 filhos pequenos e os 2 são médicos, vivem ocupados e precisam de alguém para ajudar com a casa e as crianças. No geral, é um trabalho tranquilo. As crianças são bem comportadas e os patrões me tratam com respeito. De vez em quando, preciso ficar para dormir quando eles saem em algum compromisso à noite ou viajam. Nunca tive problema com isso, até aquela terça-feira. Os patrões tinham ido a um jantar beneficente do hospital e eu fiquei cuidando das crianças. Depois que elas dormiram, por volta das 9 da noite, desci para passar umas roupas que tinham ficado acumuladas. A área de serviço fica nos fundos da casa, com uma porta que dá para o quintal. É um espaço grande, com a máquina de lavar, secadora e uma mesa de passar roupa. Tem uma janela ampla que dá vista para o gramado e para os canteiros de flores que a patroa cuida nos fins de semana. Era uma noite quente, então deixei a porta dos fundos entreaberta para circular um pouco de ar. Estava passando as camisas do patrão quando escutei um barulho estranho vindo do quintal. Parecia uma cantiga, sabe? Mas bem baixinha, como se alguém estivesse cantarolando longe. No começo, não dei muita importância. Pensei que podia ser o vento nas folhas das árvores ou até o vizinho ouvindo música. Continuei passando as roupas, mas o som foi ficando mais alto, mais claro. Era definitivamente uma voz de mulher cantando uma cantiga de ninar. Aquelas bem antigas que minha avó cantava. Olhei pelo vão da porta e não vi nada. O quintal estava escuro, só iluminado pela luz que vinha da área de serviço. Naquele momento, senti um arrepio subir pela minha espinha. Não tinha mais como fingir que era só o vento. Alguém estava cantando lá fora. Juntei coragem e cheguei mais perto da porta. Foi quando vi uma mulher andando devagar pelo gramado. Ela usava um vestido longo e claro, todo rasgado nas pontas, e andava descalça. Seus cabelos eram compridos e escuros, caindo por cima do rosto. E ela continuava cantando aquela cantiga de ninar, com uma voz que parecia vir de outro lugar. Meu primeiro pensamento foi que tinha alguma moradora de rua que tinha entrado no quintal. Pensei em chamar, perguntar se ela precisava de ajuda, mas algo me dizia que não era bem isso. A forma como ela se movia era estranha, como se mal tocasse o chão. E a cantiga me dava um aperto no peito de tão triste que era. Fiquei paralisada na porta, sem saber o que fazer. A mulher continuou andando pelo quintal, cantando baixinho, até que parou perto do canteiro de rosas. Se agachou e começou a mexer na terra, como se estivesse plantando ou procurando alguma coisa. De repente, ela parou. Ficou completamente imóvel. E então, lentamente, virou a cabeça na minha direção. Mesmo com o cabelo cobrindo parte do rosto, pude ver que ela estava sorrindo. Um sorriso estranho, vazio, e seus olhos... Meu Deus! Seus olhos não tinham brilho nenhum. Pareciam 2 buracos escuros. Bati a porta com força e tranquei. Meu coração batia tão forte que achei que ia sair pela boca. Corri até a cozinha, peguei meu celular e liguei para os patrões. Atendeu na caixa postal. Tentei me acalmar, pensando que devia ser só uma pessoa confusa que tinha entrado ali por engano. Tomei um copo d'água e decidi checar as crianças lá em cima. Os 3 estavam dormindo tranquilamente. Fiquei um tempo no corredor, decidindo o que fazer. Não podia chamar a polícia por causa de uma mulher cantando no quintal. Ia parecer loucura. Resolvi que, se ela ainda estivesse lá quando eu voltasse para baixo, eu falaria com ela pela janela. Pediria para ela sair antes que os patrões voltassem. Quando desci de novo, fui direto para a sala e espiei pela janela que dava para o quintal. Não tinha mais ninguém lá. Senti um alívio enorme. Voltei para a área de serviço, mas deixei a porta trancada por via das dúvidas. Terminei de passar as roupas sempre olhando nervosa para a janela. Foi quando escutei a canção de novo. Mas dessa vez não vinha do quintal. Vinha de dentro da casa. Gelei. A voz parecia estar vindo do corredor que ligava a área de serviço à cozinha. Era impossível alguém ter entrado. A casa toda estava trancada. Deixei o ferro na tábua
e peguei a primeira coisa que vi pela frente para me defender, um cabo de vassoura. "Tem alguém aí?" Gritei, tentando soar corajosa, mas minha voz saiu trêmula. Ninguém respondeu, mas a cantiga parou. Fiquei parada ali, agarrada ao cabo de vassoura, ouvindo o silêncio. Depois de alguns minutos, que pareceram uma eternidade, tomei coragem e fui até o corredor. Não tinha ninguém. Verifiquei todas as portas e janelas do primeiro andar. Tudo trancado. Subi de novo e conferi as crianças. Continuavam dormindo. Resolvi ficar no quarto de hóspedes, que fica ao lado do quarto delas, deixando a porta aberta para ouvir qualquer barulho. Não consegui dormir. Fiquei deitada, olhando para o teto, atenta a qualquer som. E então, quando o relógio marcava mais ou menos 3 da manhã, escutei passos lentos subindo a escada. Passos de pés descalços no piso de madeira, e junto com eles, aquela cantiga de ninar. Fiquei paralisada na cama, sem conseguir me mover. Os passos foram se aproximando lentamente, até pararem na porta do quarto onde eu estava. A cantiga também parou. Só conseguia ouvir minha própria respiração acelerada. Então a porta que eu tinha deixado entreaberta começou a se abrir mais, devagar, sem fazer barulho. Vi uma mão branca e fina segurando a maçaneta. Uma mão que parecia quase transparente sob a fraca luz do corredor. Fechei os olhos com força e comecei a rezar. Não sei quanto tempo fiquei assim, mas quando finalmente tive coragem de abrir os olhos de novo, a porta estava fechada e não havia mais nenhum som na casa. Fiquei acordada pelo resto da noite, tremendo embaixo das cobertas. Quando o sol começou a nascer, levantei e fui verificar as crianças. Elas estavam bem, acordando para ir à escola. Nada parecia fora do normal. Os patrões chegaram pouco depois, cansados, mas felizes com o evento. Tentei agir normalmente, não queria que pensassem que eu estava maluca. Mas durante o café da manhã, notei que a patroa me olhava de um jeito estranho. "Você está bem?" ela perguntou. Parece que não dormiu. Decidi contar parte da verdade. Disse que tinha visto uma mulher andando pelo quintal à noite e que fiquei assustada. Não mencionei a cantiga, nem que tinha visto ou ouvido a mulher dentro da casa. O patrão franziu a testa e disse que ia verificar se tinha algum problema com o muro dos fundos. A patroa continuou me olhando com uma expressão estranha. Então, quando as crianças saíram da mesa, ela se aproximou e falou baixinho. "Você viu ela, não viu? A mulher de vestido rasgado." Senti um calafrio. "Como você sabe disso?" Ela suspirou profundamente. "Porque eu também já vi. E a babá anterior também. Foi por isso que ela pediu demissão, sabia?" Contou então que aquela casa era muito antiga. Tinha mais de 80 anos. Antes de eles comprarem, pertencia a uma família que teve uma tragédia. A esposa do dono enlouqueceu depois que o filho mais novo morreu afogado na piscina que existia onde hoje é o canteiro de rosas. Ela passou a andar pelo quintal todas as noites, cantando as mesmas cantigas que cantava para fazer o filho dormir. O marido a internou numa clínica psiquiátrica, onde ela acabou se suicidando. "Achei que era só uma história que os vizinhos inventaram", ela disse. "Até a noite em que eu também a vi." Fiquei sem palavras, não sabia o que dizer. Parte de mim ainda queria acreditar que era tudo coisa da minha cabeça, que talvez eu tivesse cochilado enquanto passava roupa e sonhado com aquilo. Alguns dias depois, o patrão me chamou no escritório. Disse que tinham instalado câmeras de segurança pelo quintal e dentro de casa também. "Só para garantir", ele falou. Mas seu tom de voz me dizia que era mais do que isso. Uma semana se passou e eu quase consegui me convencer de que tinha imaginado tudo. Até a noite em que fiquei sozinha de novo na casa. As crianças estavam numa festa do amiguinho e os patrões aproveitaram para jantar fora. Evitei ir para a área de serviço. Fiquei na sala, vendo televisão com o volume alto para não escutar nada. Por volta das 10 da noite, o telefone tocou. Era o patrão,
dizendo que eles estavam voltando porque a mais nova das crianças estava com dor de barriga. Pediram para eu preparar um chá. Fui para a cozinha e coloquei água para ferver. Enquanto esperava, fiquei olhando pela janela, nervosa. Foi quando escutei a cantiga de novo. Mas dessa vez não estava no quintal nem dentro de casa. Vinha da televisão na sala, que eu tinha deixado ligada. Corri até lá. A TV estava desligada. A cantiga parou de repente. Fiquei parada no meio da sala, sentindo o coração disparado. Então senti alguma coisa fria tocando meu cabelo. Parecia dedos, acariciando levemente. Não consegui me mover, não consegui gritar. Só fiquei ali, sentindo aqueles dedos gelados no meu cabelo, descendo pelo meu pescoço. Nesse momento, escutei o barulho do carro dos patrões entrando na garagem. Os dedos sumiram. Corri até a porta para receber a família, aliviada por não estar mais sozinha. No dia seguinte, o patrão me chamou no escritório novamente. Parecia nervoso, inquieto. Fechou a porta e ligou o computador. "Preciso te mostrar uma coisa", ele disse. Era o vídeo das câmeras de segurança da noite anterior. Me mostrou a gravação da sala, onde eu aparecia em pé, paralisada. E então, bem claro na gravação, dava para ver. Atrás de mim havia uma mulher de vestido rasgado, seu rosto parcialmente coberto pelos cabelos escuros. Ela estava parada ali, com as mãos no meu cabelo, acariciando lentamente. Pedi demissão no mesmo dia. Os patrões entenderam, não tentaram me convencer a ficar. A patroa até me abraçou antes de eu sair, dizendo que sentia muito. Ela nunca machucou ninguém, disse. Só está procurando o filho. Isso foi há um mês. Arrumei outro emprego, numa casa nova, bem longe daquele bairro. Mas às vezes, quando estou quase dormindo, tenho a impressão de ouvir aquela cantiga de ninar. E sinto dedos frios acariciando meu cabelo.